Quero trazer uma palavra para a nossa igreja, ainda alusiva à Páscoa. Hoje de manhã ministrei sobre as bênçãos do túmulo, 4 bênçãos espirituais que Jesus nos concede a partir da sua ressurreição. E hoje à noite eu quero trazer o sacrifício que trouxe a vida. Porque nesse domingo, um domingo especial de Páscoa, o que nós celebramos é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, amém? Veja, glória a Deus, porque, olha, no seu plano perfeito, na plenitude dos tempos, diz a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Então Deus envia Jesus Cristo, Ele veio, desenvolve o seu ministério, depois foi crucificado, levado à cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscita em poder e glória, e a palavra de Deus fala que Ele se torna então a primícia, as primícias de todas as coisas, e garantindo a todos aqueles que o têm como seu suficiente Salvador, uma vida eterna, uma vida plena, uma vida abundante. Esse eu tenho para mim, eu sei que é para você. Quem tem a vida eterna, a vida abundante em Cristo Jesus, dá uma glória a Deus aí. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E hoje, ao relembrarmos o sacrifício de Jesus, eu quero trazer justamente uma palavra pertinente à cruz do Calvário. Na sexta-feira, no feriado, peguei uma parte do dia, comecei a assistir um filme. Quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Nossa! Quem assistiu? Quase todo mundo, né? Está no Netflix lá, hein? Acho que está número 1 lá. Chorei pra caramba, irmão. Já choro com outras coisas, mas ainda mais vendo o sacrifício de Jesus. Que filme impactante. Foi muito realista na questão do sofrimento que Jesus teve ao ser levado à cruz do Calvário, toda a tortura, vamos dizer assim, que ele foi submetido, e não tem como você não ficar impactado com aquelas cenas, mas ao mesmo tempo nos mostra quanto amor que Jesus teve por minha vida, por sua vida, ao se entregar daquela forma. E eu trouxe, nessa semana Deus me levou a trabalhar 7 palavras, ou 7 verdades, que Jesus Cristo nos trouxe naquele momento na cruz do Calvário. 7 palavras Jesus declarou ali quando ele estava na cruz. E ali nós vamos extrair então 7 verdades para a minha vida, para a sua vida, daquele momento da crucificação. Então abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ali nós vamos encontrar a primeira palavra. Vamos ler todos mundo juntos? Vamos lá? Está na tela ali, nessa versão, podemos ler todos juntos. Vamos lá. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aí está bem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja que a primeira palavra que nós encontramos quando Jesus é levado na cruz, ou já está naquele momento na cruz, a gente encontra aqui no Evangelho de Lucas, e a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro que a cruz era uma morte extremamente dolorosa. Extremamente dolorosa. Os romanos aplicavam esse castigo de morte a assassinos, a ladrões e aos inimigos do império. Era uma morte que durava muito tempo, e era um tempo extremo de agonia e extremamente doloroso. E o impactante era que Jesus estava experimentando naquele momento esta morte, a morte de cruz. E no meio da sua dor, no meio dessa agonia, faz então uma oração e pede ao Pai que perdoe justamente aqueles que estavam causando a sua morte. Diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que impressionante. Jesus na cruz, sofrendo, pede ao Pai que perdoe aqueles que estão causando justamente a sua morte. A palavra perdão que Jesus usa no seu simbolismo, na sua tradução original, significa, ao pé da letra, absolvição de culpa. Então veja, quando era costumado ser usado essa palavra no seu original, quando uma pessoa se apresentava a um juiz, você sabe que você vai encontrar 2 vereditos. O juiz vai declarar a pessoa culpada ou a pessoa inocente.
Agora, quando falamos então dessa palavra perdão usada nesse texto e nesse contexto, está falando num perdão, ou seja, numa absolvição de toda a culpa. Em outras palavras, o que Jesus estava pedindo ao Pai era que considerasse todos aqueles culpados que o fizessem inocentes. Aqueles que mereciam morte, aqueles que deveriam pagar um preço, aqueles que deveriam ser chamados de culpados, Jesus diz: Pai, perdoa-os. Ou em outras palavras, Jesus diz: Pai, os considere inocentes. Meu irmão, é impressionante que eu e você também éramos culpados. E Jesus, na cruz, não somente intercedeu pelos romanos, mas intercedeu também por minha vida e por sua vida. E pediu ao Pai que fizéssemos inocentes. Éramos culpados, mas graças à cruz, graças ao sacrifício de Jesus, graças à morte de nosso Salvador, o céu declara inocente, 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 inocente. Essa é a primeira grande verdade. Jesus Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Não de alguns, não de muitos pecados. Jesus Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Diga aí, todos os nossos pecados. E não somente isso, porque Jesus vai adiante e fala: Pai, declara-os inocentes. Declara-os inocentes. Em 2 Coríntios 5, 21, nós encontramos o texto dessa maneira: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Jesus teve que carregar a nossa culpa, para que nós fôssemos inocentados de toda a carga, de toda a culpa ou de toda a condenação. Assim, essa semana, nós recordamos, graças a Jesus e somente a Jesus, eu e você, recordamos que nós podemos então agora vivermos em paz. Vivemos em paz porque fomos declarados inocentes diante de Deus. Posso ouvir amém? Você é inocente diante de Deus por causa de Jesus Cristo ao subir naquela cruz. A segunda palavra, Lucas 23, versículo 43. Vamos todos juntos? E disse-lhes Jesus: hoje, mais uma vez, em verdade te digo que hoje estarás comigo. Muito bem. Então essa passagem, ou a segunda declaração que Jesus faz na cruz, não só perdoou aqueles que o tinham crucificado, mas também nesse momento, ali cravado na cruz do Calvário, perdoou um dos ladrões que havia sido crucificado junto com ele. A esse ladrão Jesus disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Interessante, hoje, não amanhã, hoje, não daqui a um mês, hoje, não daqui a um ano, mas hoje estarás comigo no paraíso. Aqui tem uma verdade poderosa, meus irmãos, que ao colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, após a nossa morte, nós vamos direto, sem escala, para o paraíso. Falou de morte, ninguém gosta, né? É verdade. Mas, meu irmão, você tem a fé em Jesus Cristo, e uma das verdades é que junto com Ele você tem a vida eterna, glória a Deus. E veja, o que a palavra de Deus diz que após a morte, nós vamos direto ao paraíso. Agora sim, glória a Deus, né? Então, se você coloca a sua fé em Jesus Cristo, logo após a morte, meu irmão, o paraíso é o seu destino. Não tem um soninho do justo, não. Tem um tempinho, não. Você fechou os olhos, abre os olhos e imediatamente está no paraíso junto com Jesus. O mundo aí diz que quando nós morremos, se a gente não teve uma vida muito boa, mais ou menos, tá certo? A gente vai acabar tendo que pagar uma pena, você vai talvez ter que voltar numa situação aí mais degradante, ou você vai para um lugar intermediário, vai para um purgatório, mas isso não é o que ensina a palavra de Deus.
A Bíblia ensina que se Jesus é o seu Salvador, no dia que você morrer, irá direto, sem escala, ao paraíso e estar junto com Ele. Esta é a nossa segurança, a nossa fé. Você crê nisso? Diga amém. Isso é tremendo, porque nos deixa um consolo também para todos aqueles que, de alguma forma, durante a vida, perderam amigos, familiares ou um ser querido. Ou seja, temos que entender que essa pessoa que está em Cristo Jesus, como seu Salvador, já não sofre na terra, mas já está desfrutando do céu. Essa pessoa não está num purgatório, não está num lugar intermediário, não está dormindo. Essa pessoa que morreu com Jesus Cristo já está com o Senhor. Essa é a nossa segurança. E não serve somente como consolo, mas serve também, nos deixa cheio de esperança, porque a palavra diz que um dia estaremos, mais cedo ou mais tarde, estaremos todos juntos nesse reino celeste, e desfrutaremos juntos para toda a eternidade esse paraíso com o Senhor. Amém? Porque no momento que você fecha os olhos, quando você abre, você já está no céu. Quem quer ir para o céu? Precisa ir agora ou não? Não, tudo bem, mas eu quero ir para o céu, minha vaga está garantida, meu nome está escrito no livro da vida. Não precisa ser agora. Mas quando o Senhor chamar, você tem que ter a certeza, eu abrirei meus olhos no céu junto com o meu Salvador. Essa é a nossa certeza. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então você pode ter esse consolo daqueles que também já partiram no Senhor, a esperança que nós um dia estaremos todos juntos, o consolo porque está no paraíso, no céu, desfrutando, e a esperança que um dia voltaremos a vê-lo juntos e partiremos ou estaremos com Ele para toda a eternidade. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:8. Sim, temos a confiança absoluta e preferíamos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Ou seja, quando você tem a sua confiança em Jesus, a verdade é que seria muito melhor você não estar nesse corpo mortal, mas já estar no corpo celestial, estar gozando da morada celestial com o Senhor Jesus. Esse é o que o texto quer dizer. Em outra oportunidade, Paulo diz lá em Filipenses 1:23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Porque você sabe que no momento que você fecha os seus olhos aqui na terra, você já abre os seus olhos junto com o Senhor. Essa é a esperança do crente em Cristo Jesus. Amém ou não? Por isso que Paulo fala, olha, eu preferi estar nesse outro momento, nesse outro tempo. E é verdade, é porque nós temos essa esperança que a nossa vida não pertence aqui, a nossa vida já está garantida com o Senhor Jesus, e ao fecharmos nossos olhos, abriremos os nossos olhos no céu, glória a Deus. Está seguro na vida eterna aí, amém? Amém? Muito bem. Terceira palavra que o Senhor Jesus trouxe na cruz do Calvário. Mateus 27:46. Vamos lá? Todos juntos? Por volta das 3, em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Talvez essa palavra seja mais difícil da gente compreender. Jesus, na cruz do Calvário, diz a seu Pai, por que me abandonaste? E há uma razão para isso. Você sabe que tanto o Pai como o Filho, durante toda a eternidade, tiveram uma comunhão extremamente próxima, vamos dizer assim. Porém, Jesus, na cruz, teve que carregar os nossos pecados. Jesus teve que pagar o preço. Jesus teve que tomar a nossa culpa, teve que tomar a nossa condenação. E nesse momento, houve uma separação entre o Filho e o Pai. Entre Jesus e Deus Pai todo celestial. E é nesse momento que Jesus chama Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Então veja que o Pai não teve que castigar Jesus, mas também teve que abandonar a Jesus. Essa que é a verdade. O Pai teve que abandonar a Jesus, para que Jesus não tivesse que nos abandonar. Vou repetir isso. O Pai teve que castigar a Jesus,
para não nos castigar. O Pai teve que abandonar a Jesus para que Jesus não nos abandonasse. É por isso que depois, quando Jesus agora aparece, já ressurreto para os seus discípulos, ele pode dizer, olha, Mateus 28, 20, no final diz assim, lembre-se disso, eu vou estar com vocês até os fins dos tempos. Então, meu irmão, você pode ter a segurança, sem se importar no momento da vida que você estiver, na tormenta que você estiver, na dificuldade ou no deserto que você estiver, enfrentando a prova que você estiver enfrentando, você não está só. Jesus não te deixou, Jesus não te abandonou. Podia ser melhor isso. Jesus não te abandonou, independente do momento que você vive de dificuldade. Ele prometeu estar conosco sempre. E esta é a terceira verdade, Jesus nunca vai te abandonar. Sabe, não importa a situação que você passa ou esteja passando, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, Jesus está contigo, Jesus está comigo, não importa, é a sua palavra, a sua promessa, é que Ele vai estar conosco sempre até os fins dos tempos. Então eu preciso te animar nessa Semana Santa, o final de Semana Santa, que nós estamos recordando o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, porque se você esteja vivendo tempos difíceis, se você está vivendo notícias ruins, notícias difíceis, negativas, no meio de tudo isso, você e eu podemos estar confiados que nós não estamos sozinhos no meio da crise, nós não estamos sozinhos no meio da dor, Jesus sim está conosco, Ele não nos tem deixado, nem tem nos desamparado, porque Ele prometeu estar conosco até os fins do tempo. Eu entendo que muitos podem ter virado as costas para você. Jesus não vai virar as costas. Muitos podem ter te abandonado em momentos difíceis. Jesus nunca abandona. Muitos podem ter te deixado você sozinho quando as coisas começaram a dar errado. Mas Jesus nunca te deixa sozinho. Ele sempre vai estar com você, vai estar comigo, porque Ele não nos abandona. Assim, independente, apesar de crises que nós vivemos, de adversidade e provas, nós não estamos sozinhos no caminho que estamos seguindo, ainda que passemos pelo vale da sombra-morte, não temeremos, porque o Senhor está comigo. Você pode estar seguro que Jesus é o bom pastor que está diante da sua vida, Ele te cura, Ele te protege, Ele está conosco sempre, sempre, sempre. Quem crê, dá glória a Deus. Muito bem. João 19, 26 e 27, nós encontramos a quarta palavra que Jesus declara ali naquele momento da cruz. Vamos todos juntos. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem Ele amava, disse-lhe, mulher, esse é o teu filho. E ao discípulo disse, esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Mais uma palavra especial que Jesus traz ali naquele momento de agonia, de dor na cruz, que nos ensina uma verdade incrível. Porque Jesus, em seu último momento de vida, se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. Jesus, nos últimos momentos de sua vida, viu como podia servir, como podia ajudar, como podia apoiar outras pessoas. Ou seja, Jesus se preocupou. E nessa passagem nós vemos como Ele se preocupou, no caso aqui, com o bem-estar de sua mãe, Maria. No momento talvez mais duro, no momento mais difícil, talvez mais doloroso da sua vida, viu que a sua mãe poderia estar em boas mãos e poderia ficar em boas mãos. E assim entrega o cuidado de sua mãe ao seu discípulo amado João. Agora, isso nos leva a uma grande verdade, para a minha vida, para a sua vida. Que Jesus se preocupa conosco. Diga aí, Jesus se preocupa com a minha vida. Ou seja, Ele tem cuidado de nós. Ele se preocupa de nós, cuida de nós. O apóstolo Pedro diz dessa maneira em 1 Pedro 5,7. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Veja como Ele amplia esse entendimento, essa grande verdade. Porque nos ensina que Jesus não somente cuida dos nossos problemas ou preocupações materiais, mas também nos
daqueles que cuidam das nossas preocupações materiais, mas também emocionais e também espirituais. Por isso que o apóstolo usa essa palavra, todas as suas preocupações. Não limitou algumas, mas todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, entregue nas mãos de Deus. Jesus, Ele cuida de nós. Não importa se é um problema grande, pequeno, não importa se é uma preocupação da sua saúde, não importa se é uma preocupação financeira ou uma preocupação familiar, você pode confiar em Jesus que Ele vai cuidar dessa situação. Ou seja, pode colocar essa preocupação em suas mãos. Jesus cuida de você, porque se preocupa com as suas necessidades. Tem cuidado com a sua família. Tem cuidado com a sua saúde emocional, física, mental. Jesus cuida de você. Já experimentou o cuidado de Deus na sua vida? Só alguns, né? Já experimentou os cuidados? Jesus é tão cirúrgico, é tão cuidadoso, é tão detalhista. Jesus sabe, sim, e nos detalhes, te abençoar. Ele sabe aquilo que preocupa, aquilo que te traz inquietação, aquilo que te traz insegurança. Ele vem nos cuidados ali, nos pequenos cuidados, porque Ele cuida, Ele entende. Por isso Jesus não deixou a sua mãe Maria, a sorte. Senão que naquele momento mais difícil da vida dele, doloroso, quando estava entregando literalmente sua vida ali crucificado na cruz, Ele viu que Ele podia fazer algo para sua mãe, para que ela se sentisse segura, para que sua mãe tivesse provisão, para que sua mãe tivesse proteção. E Ele entrega a João esse papel. Meu irmão, Jesus se preocupa conosco. Ele segue preocupado por nossas necessidades. Ele segue preocupado por nossas lutas. Ele segue preocupado por você e por mim. E essa verdade é incrível. Porque nos momentos difíceis da vida, não somente eu estou sozinho, mas Jesus se preocupa comigo. Nos momentos difíceis da vida, não somente Ele me acompanha, mas Jesus cuida de mim. Nos momentos difíceis da vida, não somente Ele está comigo, mas Jesus me protege. Glória a Deus. Não somente caminha junto comigo, mas Jesus cuida de mim, Jesus se preocupa com as minhas necessidades. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Tem necessidades, tem preocupações. Saiba, Jesus cuida de você. Glória a Deus por isso. Quinta palavra que Jesus traz para nós, ali no momento da cruz, está em João 19, 28. Como eu acabei de fazer. Olha o finalzinho, olha o que ele disse. Diga aí, estou com sede. Essa quinta verdade é que Jesus Cristo passou a crucificação em dor, passou a crucificação em agonia, passou a crucificação em angústia, não como Deus, mas como homem. Essa que é a verdade. Jesus padeceu diante dos romanos, sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos, teve cravos cravados em suas mãos, teve cravos nos seus pés, teve cansaço nas suas pernas, teve sede na sua garganta, não como Deus, mas como homem. Isso faz com que Jesus possa se identificar conosco. Jesus se identifica com as nossas dores, se identifica com o nosso sofrimento, se identifica com a nossa agonia, se identifica com aquilo que nós estamos passando. Sabe, Jesus não é alheio ao que você está vivendo. Jesus é empático a tudo aquilo que você está vivendo. E Jesus pode ser empático porque, mesmo sendo Deus, sofreu na cruz como um homem, padeceu na cruz como um homem, sentiu agonia como um homem, sentiu angústia como um homem, sentiu a dor como um homem. Então Jesus pode se identificar com aquilo que você está passando, porque Ele também passou por uma prova, e a prova dele foi de cruz. Não somente teve dor física, mas sabemos que ao redor da cruz sofreu ali traição, rejeição, sofreu ofensas. Jesus entende porque foi traído. Ele também foi ofendido,
por pessoas próximas. Jesus entende porque ele passou por isso. Sabemos que durante a crucificação de Jesus, veja, ele sofreu ofensas, recebeu golpes físicos de romanos, sofreu a rejeição do seu próprio povo, sofreu a traição de um dos seus discípulos próximos, sofreu na própria carne o que é estar sozinho, ser esquecido, recusado, traído, ofendido, condenado injustamente. Jesus pode nos consolar em nossa dor, porque ele também passou pela dor. Jesus pode entender a sua angústia, porque ele também passou pela angústia. Pode olhar para mim aqui. Obrigado. Ali está tudo certo. Jesus pode curar as suas feridas, porque ele também teve feridas. Dá para entender? Amém? Está tudo bem na paz aí? Curva a sua fronte aqui, vamos orar. Pai, abençoa agora teu servo ali. Dá tua bênção para ele, a recuperação da sua saúde. Abençoa nesse momento, abençoa a nossa vida também, nosso coração, para entendermos a tua palavra sempre, Pai. Confiamos no Senhor e pedimos a tua ação agora milagrosa, a tua ação de bênção, de recuperação, de fortalecimento. Assim entendemos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Já está bem lá, está tudo certo, glória a Deus. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades, conhece as nossas lutas, entende isso. Amém? Muito bem. 2 Coríntios 1,7 diz assim, olha, temos firme esperança de que assim como vocês participam de nosso sofrimento, também participarão de nosso encorajamento. Então Deus pode nos consolar, porque Ele nos entende. Deus pode nos dar remédio, porque Ele também foi ferido. Deus pode nos abraçar, porque Ele sabe o que é estar só. Então, Jesus, quando caminhou por essa terra, Ele fez sim como homem e como Deus. Mas no sofrimento da cruz, o sofrimento da cruz do Calvário, Jesus o experimentou somente como homem. Ele não poderia estar ali na cruz como Deus. Ele tinha que estar como homem. Ele sentiu a coroa de espinhos. Ele sentiu o chicote romano em suas costas. Ele sentiu os cravos que atravessaram a sua mão. Ele sentiu os cravos que atravessaram os seus pés. Ele experimentou todo esse cansaço, experimentou a sede, experimentou a tristeza, experimentou a angústia, experimentou a dor, experimentou o sofrimento. Tudo isso por você e por mim. Agora, não só para pagar essa cédula do pecado, não só para pagar essa dívida na qual eu e você tínhamos antes de Jesus, mas também para entender, para saber o que é estar no meu e no seu lugar, para saber o que é uma ofensa, para saber o que é uma rejeição, para saber o que é uma traição. Então, meu irmão, Jesus te entende. Consegue entender isso? Jesus entende quando você está numa dor. Jesus te entende quando você está triste, vivendo um momento de tristeza. Jesus entende, às vezes, a sua agonia. Jesus te entende e Ele pode consolar, porque Ele entende, Ele pode te dar respostas. Porque Ele entende, Ele pode curar as suas feridas. Porque Ele entende, Ele sabe onde dói, sabe como dói. Que verdade poderosa é saber que Jesus nos entende. Eu recebi uma mensagem, acho que foi hoje, ontem à noite, respondi hoje, de uma pessoa pelo Instagram. Pastor, preciso voltar aos pés de Jesus, não sei como, tenho uma dificuldade, estou envergonhado, não sei como fazer. A minha resposta foi justamente essa. Minha filha, Jesus entende a sua vida. Ele entende a dor que você está passando, Ele entende a dificuldade que você está vivendo. E por Ele entender, Ele está pronto para te abraçar e te ajudar a caminhar a uma vida nova, a tempos novos, a momentos novos da sua vida. E às vezes você passa por isso também. Entenda
E não importa a dificuldade que você passa, Jesus entende a sua vida, entende a sua dor, porque Ele também passou por isso como homem. E por Ele ter passado, Ele sabe exatamente o que você está passando, e Ele pode abraçar e falar assim, olha, vem filho, vem comigo que eu entendo, eu vou trazer livramento e bênção para a sua vida. Amém? Sexta palavra, João 19:30. Vamos lá. Depois de prová-la, Jesus disse, vamos lá, todos juntos? Está consumado. Então, inclinou sua cabeça e entregou o seu espírito. Diga comigo aí, tudo está cumprido. Tudo está consumado. Tudo está feito. Tudo o que Jesus tinha que fazer aqui na terra, Ele fez. Sua missão foi cumprida completamente. Isso é importante, porque Jesus veio na terra para tomar o meu lugar e o seu lugar, para pagar uma dívida e para morrer por nossos pecados. E Jesus cumpriu esta missão. Tomou o nosso lugar, pagou a dívida e morreu por nossos pecados. Portanto, eu tenho boas notícias. Sua dívida foi paga, seu pecado foi esquecido e seu passado foi enterrado. Glória a Deus, vou até repetir, porque isso é tremendo. Sua dívida foi paga, glória a Deus, digo amém aí. Seu pecado foi esquecido e seu passado foi enterrado. Jesus cumpriu a sua missão, te redimiu, a missão de salvar, a missão de morrer por nós. Ele paga a nossa dívida e toma o nosso lugar. E hoje podemos sim viver livres de toda a culpa, de toda a sombra do passado, não porque nós somos bons, mas porque Jesus é bom. E hoje nós temos acesso a todas as promessas de Deus, não porque as nossas boas obras se valem alguma coisa, mas graças a essa obra perfeita e completa de Jesus na cruz. E isso que me impacta, não porque somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça de Jesus. Não somos salvos porque merecemos, não somos dignos, mas Jesus me fez digno, te fez digno. Jesus nos fez dignos através da sua obra perfeita na cruz, na sua obra completa na cruz, ao dizer, está consumado, está pronto, está feito. Tudo está feito, tudo está pago. Nos deu direitos, nos deu acesso a todas as bênçãos, a todas as promessas de Deus. Consegue me entender aqui? Me diga amém. Agora veja o que está escrito em Romanos 10, versículo 9. Vamos ler todos juntos. Podemos ler? Se você declarar, não, todos juntos, bem forte. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Glória a Deus, amém? Agora aqui nós temos um princípio que é muito importante. E muitos aqui se confundem ou podem se confundir. A salvação, meus irmãos, é grátis. A salvação não é por obras. A salvação é por graça. Amém? Amém. Muito bem. Então a salvação é grátis. Diga aí, é grátis. Porém, a salvação não é instantânea. Todo mundo ficou agora, vou voltar a dizer, a salvação é grátis, mas a salvação não é instantânea. Vou explicar. Porque se ela fosse instantânea, simplesmente ia ser algo automático na sua vida. Mas o texto não diz isso, a Bíblia é clara, que se eu quero ser salva, se eu quero ter salvação, se eu quero ter acesso ao céu, eu necessito crer com o meu coração e confessar com a minha boca. Vou repetir. Eu necessito para ter salvação, não é automática, não é instantânea. Para ter o acesso, ela é grátis, mas não é instantânea. Para ter o acesso, eu preciso crer no meu coração e confessar com a minha boca. Então, para nós podermos ser salvos, para ter o acesso aos benefícios da cruz, para poder termos acesso a essa vida plena e melhor, e para termos uma vida eterna, eu tenho que fazer algo. Preciso crer em meu coração que Jesus Cristo é Senhor, é o meu Salvador,
e com a minha boca confessar que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Consegue entender o processo? Me diga amém. Então eu quero tomar um momento, agora quando já estamos chegando praticamente ao final, nós estamos na sexta palavra que Jesus trouxe. Eu quero tirar um momento onde, se você nunca fez essa oração, hoje é o melhor momento para fazê-la. Você está vendo todo o decorrer desse momento final de Jesus na cruz do Calvário. E se você nunca confessou essa oração, o melhor momento de fazê-la é agora. Então eu convido você todos aqui, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, para que nada te desvie, permita-me guiar numa oração de confissão de Jesus como seu Salvador, colocando a sua fé agora nesta confissão, onde eu e você entendemos que necessitamos de um Salvador, e é por isso que Jesus veio à terra com a missão de nos salvar. Repita assim comigo: Senhor Jesus, todos nós, hoje te peço perdão por meus pecados, te peço que limpes meu coração com teu sangue precioso. Reconheço que sou pecador, necessito de um Salvador. Por isso te convido para que seja meu Salvador. E hoje reconheço e declaro que minha fé está colocada em ti. Tu és meu Senhor, é meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você nunca fez essa oração, ou é a primeira vez, a partir do momento que você a fez com fé, reconhecendo, como diz a palavra de Deus, que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Você creu nisso, aplicou a sua fé nisso, na palavra de Deus, com a sua boca você acabou de confessar, então o céu é o seu lugar e você é um filho de Deus. Você é um filho do Deus Altíssimo. E se você fez a sua oração, te dou então boas-vindas agora à família de Deus, à família da fé. A IBC Central é a sua família da fé agora aqui. Glória a Deus. A partir desse momento, Jesus está com você. E cada uma dessas verdades que nós vemos será uma verdade também para a sua vida. Porque Jesus não é um estranho, agora Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador. Glória a Deus por isso. Mas vamos terminar com a sétima palavra que Jesus trouxe ali na cruz. Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Vamos aguardar colocar ali. Isso. Então Jesus clamou em alta voz, todos juntos: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com estas palavras deu o último suspiro. Aqui fecha a sétima palavra que Jesus declarou ali na cruz. Esse é o exato, preciso momento, vamos dizer assim, quando Jesus ali entrega ao Pai o seu espírito e termina morrendo. Naquele momento, ele morre como eu e você morre. Porque somente ao terceiro dia ele ressuscita. E há uma grande verdade aqui. A verdade é que o compromisso de Jesus com a humanidade, o compromisso de Jesus com a minha vida, com a sua vida, foi total. Foi total. Sabe, não foi um compromisso parcial. Não foi um compromisso pela metade, ou um compromisso pela conveniência. Não. O compromisso de Jesus foi total. Foi um compromisso que o levou até a morte. Jesus não deu parte da sua vida. Jesus não deu metade da sua vida. Jesus nos deu o melhor de sua vida. Ele não nos deu algumas áreas da sua vida. Ele entregou tudo. Toda a sua vida. Todo o seu sangue na cruz por nós. O compromisso de Jesus foi total por nós. Ele sabia, quando pisou na terra,
o que havia de fazer e como havia de pagar. O preço do sofrimento que ele ia passar, Jesus tinha plena consciência. Sabia que ia morrer, e não só sabia que ia morrer, como sabia que iria morrer numa morte de cruz. Apesar disso, nunca se rendeu, nunca jogou a toalha. Apesar disso, esteve disposto a passar pelo Calvário como homem e morrer na cruz como homem. Compromisso total. Diga aí, compromisso total. Agora, assim como eu acabei de fazer um chamado para aquelas pessoas que nunca haviam feito uma oração de entrega ao Senhor Jesus, eu quero agora fazer um chamado à Igreja de Cristo. A todos que sabem que no dia de hoje, que tem que voltar a comprometer-se com o Senhor. Veja, meu irmão, não se trata de você somente vir à igreja ou não vir à igreja. Eu não estou falando de você ser um simpatizante por Jesus. Não estou nem falando sequer de que você tem que crer em Jesus, porque a Bíblia fala que até os demônios creem em Jesus. Eu estou falando aqui de um compromisso, diga aí, compromisso. Porque é algo que a Bíblia nos ensina, que se nós queremos ser discípulos de Jesus, também temos que estar dispostos a carregar a nossa cruz. É óbvio que nós não estamos falando aqui de uma cruz física, porém estamos falando aqui de um compromisso total, não um compromisso parcial, não um compromisso pela metade, mas um compromisso total, porque Jesus nos deu tudo. Presta atenção em mim, tá bem? Foque aqui. A pergunta é essa: você está disposto a dar tudo para Jesus? Você está disposto a dar um passo, a comprometer-se realmente com Jesus? Você está disposto a dar o seu melhor para Jesus, não as sobras? Está disposto realmente a comprometer-se com a sua causa? A comprometer-se com a sua igreja, com o seu chamado, com a sua missão? O problema da igreja de hoje não é a perseguição. Essa foi lá atrás. O problema da igreja de hoje de Cristo é a apatia. Muitos cristãos simpatizantes, muitos cristãos que só doam o resto, só dão as sobras para Jesus. Depois a gente se queixa que a igreja não é o sal da terra, não é a luz do mundo, que a gente não faz a diferença na sociedade. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos de mais cristãos comprometidos com Jesus Cristo. E eu não posso encerrar uma Semana Santa, vamos dizer assim, onde nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, sem fazer um chamado à igreja de Cristo, que você se comprometa com Deus, assim como Ele se comprometeu totalmente com a sua vida e com a minha vida. Consegue entender, amém? Hoje é uma noite onde nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus. Sabe, talvez você já passou por um tempo, talvez no passado, realmente comprometido com o Senhor. Orava, lia a palavra, pregava para as pessoas, convidava para vir à igreja. Mas o tempo foi passando, a rotina foi chegando, a pandemia atrapalhou muito a igreja de Cristo. Tem gente que nunca voltou à igreja desde a pandemia. Aí o fogo se apaga, compromisso com Deus se apaga, apaga-se a paixão.
a gente acaba fazendo concessões. Concessões. Já não ora agora de uma forma regular, já não lê a palavra, já não compartilha as boas novas na sua casa, na sua vida, nem para os seus filhos. Sabe o que é isso? Você acabou de se tornar um simpatizante. Não há fogo, não há paixão e nem há compromisso. Meus irmãos, nós só estamos aqui hoje porque Jesus se comprometeu totalmente conosco. Vou repetir isso. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus se comprometeu completamente conosco. Mas para que outros cheguem e conheçam a Jesus, os seus benefícios, conheçam a verdade, nós também temos que nos comprometer. Quando Jesus foi subir ao céu, ele deixou uma ordem para os seus discípulos: vão, preguem o evangelho, façam discípulos, batizem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com vocês até os fins do mundo. Nós temos que dizer sim à causa de Jesus. Nós temos que dizer sim à igreja de Jesus. Não é a IBC, a igreja que Jesus deixou aqui na terra. E eu creio que, eu e você, creio que esse chamado é para a minha vida, mas esse chamado também é para a sua vida. O chamado de um compromisso, de deixar a apatia, de deixar a indiferença, de deixar a comodidade e dizer sim, Jesus. Sim, Jesus, eu quero dar o melhor da minha vida. Eu quero dar o melhor do meu tempo para o Senhor. Hoje eu quero me comprometer contigo. Dá para entender? Me diga amém. Então curve a sua fronte, porque você vai fazer a segunda oração de hoje. Todos nós podemos orar aqui. Diga: Senhor Jesus. Diga mesmo: Senhor Jesus, hoje te peço perdão por minha apatia. Hoje te peço perdão porque permiti que o fogo se apagasse. Diga mesmo com convicção: hoje te peço perdão porque não avivei o dom que o Senhor colocou dentro da minha vida. Hoje te peço perdão pela falta de compromisso, porque deixei o chamado, me afastei da igreja, de sua causa, de sua missão. Peço perdão, porque sei que poderia dar-te mais. Hoje te peço perdão, porque tenho dado as sobras na minha vida. Mas hoje quero, diante de ti, voltar a me comprometer. Quero ter um compromisso de coração, um compromisso total contigo. Um compromisso total contigo. Diga forte: um compromisso total contigo. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Sete verdades da cruz. 7 palavras que Jesus trouxe no seu momento de morte humana, que impactam a minha vida, impactam a sua vida. Primeiro, o perdão de todos os nossos pecados. Pode dizer um amém? Levante suas mãos e declare comigo aí: Senhor Jesus, hoje reconheço que na cruz do Calvário tu me perdoaste totalmente e me declaraste inocente. Glória a Deus. O mundo pode te chamar de condenado. O mundo pode chamar do que ele quiser, que você não tem direito, que você não tem novas oportunidades. Mas do céu Jesus grita: esse é inocente, esse é inocente, esse é inocente. Segunda verdade, Jesus nos promete um paraíso. Diga aí: paraíso. Isso nos dá consolo, nos dá esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. Hoje mesmo, se eu fechar os olhos, estarei com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Essa é a segurança do crente. Crente não tem medo de morte.
Crente tem a segurança que ao morrer estará com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Terceira verdade, Jesus nunca nos abandonará, glória a Deus por isso. Ele disse: estarei com você todos os dias, dias bons, dias maus, no deserto, na terra prometida, Jesus estará contigo, glória a Deus por isso. Quarta verdade, Ele tem cuidado de nós, Ele se preocupa com as nossas necessidades. Quinta verdade, Jesus entende o seu sofrimento, o meu sofrimento, porque padeceu na cruz, no Calvário, como homem. Por isso Ele nos entende, sentiu a dor do Calvário, sentiu a dor, sentiu a sede, então pode nos consolar, porque Ele nos entende. Glória a Deus. Sexta verdade, cumpriu a sua missão, ó, bênção. Não fez pela metade, não abortou, Ele cumpriu totalmente, nos deu acesso a todas as bênçãos celestiais. Mas as bênçãos não são automáticas, você precisa recebê-la pela fé. E finalmente, sétima verdade, Ele se comprometeu totalmente com o seu povo, totalmente. E hoje acabamos também de nos comprometer com o Senhor novamente. Dá um glória a Deus àqueles que entenderam a palavra do Senhor nessa noite. Sete verdades. Naquele momento de cruz, talvez as sétimas últimas palavras de Jesus foram mais impactantes do que 3 anos de ministério. E como você se encontra hoje? De repente a sua dor, de repente uma dificuldade que você vive, entende? O Senhor entende você. Ele entende a dor, Ele entende a dificuldade. De repente você está totalmente descomprometido com Deus. E hoje você entendeu que Ele se comprometeu totalmente. E Ele quer que você volte aos pés da cruz. Fala: Senhor, aqui está o meu recompromisso. A minha vida eu vou entregar totalmente ao Senhor. Faça como o Senhor quer. Meu compromisso com o Senhor é total, não é parcial. Não é só para os dias bons, ou não é só para os dias maus. Dias bons, dias maus, o Senhor está conosco em todo o tempo. Se comprometa com Ele também. Eu quero orar pela sua vida, por necessidades agora direcionadas. Se você entende que alguma coisa na sua vida você precisa do Senhor, dos cuidados, Ele não te abandona, Ele está com você em todo o tempo, Ele te entende. Se é o seu comprometimento, se é até a oração que você fez de pedido para que o Senhor seja o seu Senhor e Salvador. Quando nós vamos ao altar, nós entendemos, não sou mais eu, mas é o Senhor que agora age na minha vida. Não é mais a minha força, mas é o Senhor que age na minha vida. E na cruz do Calvário se cumpriu o maior milagre que o Senhor veio ao mundo, que ao morrer por meu lugar, no seu lugar, Ele diz: está consumado, está tudo pago. Você pode achar que é só vida eterna, mas não é não. Há uma vida em abundância que o Senhor quer te dar aqui. Há uma vida de saúde que o Senhor quer te dar aqui. Há uma vida plena que o Senhor quer te dar aqui. Dá para entender, amém? E se você precisa disso na sua vida, conforme as suas lutas, não há lugar melhor do que aos pés de Jesus. Vai dizer: Senhor, essa é a minha luta, mas hoje o Senhor está entrando com a providência, com a bênção, com a porta aberta, com direcionamento. Enquanto nós louvamos, sai do seu lugar, aqueles que querem ter um momento na presença de Deus, no altar do Senhor, vamos louvar a Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Sai do seu lugar, vamos orar. Assim o mundo não conheceu. Levou sobre si
você tem alguma necessidade específica, também vem que eu vou orar por sua saúde. Vou orar por portas abertas para a sua vida, aquilo que você necessita, aquilo que você tem buscado. Você não vai sair daqui nessa noite sem uma palavra de Deus no seu coração, sem algo de Deus para a sua vida na oração. Então aproveite e venha para frente se você ainda quer a oração nesse momento aqui. É lógico que você recebe a oração no seu lugar, não há dúvida. Mas aqui é uma igreja de altar, onde você vem na presença de Deus. Mas há uma coisa que me preocupa aqui, que o Espírito Santo está falando no meu coração. Agora para quem ficou aí. Será que continua essa apatia na sua vida de uma forma tão grande assim? Será que você tem vivido o verdadeiro evangelho? Um compromisso com Deus? Será que você tem deixado as coisas do mundo entrarem e você não está deixando Deus trabalhar na sua vida para que você possa viver realmente a vida completa que Ele tem para você? Isso me preocupa porque a grande verdade, eu poderia fazer muito mais do que estou fazendo. E eu queria estar aqui, mas vou ministrar para vocês. Mas meu coração está aqui. Ou seja, eu poderia fazer muito mais. Eu poderia entregar muito mais dos meus dons e talentos ao Senhor. Eu poderia doar muito mais meu tempo, da minha vida, em buscar a Deus, em orar, em ler a palavra dEle, em falar e pregar do Evangelho. Quando o povo de Deus compreender isso, ninguém vai segurar essa igreja. E eu não estou falando de outras, estou falando desta. Estou falando daqueles que são minhas ovelhas. Quando esse povo entender que o que Deus pede de nós é um relacionamento e não uma religiosidade, não vai ficar uma cadeira vazia aqui e vai faltar lugar. E está faltando um pouquinho disso no nosso coração. Está faltando um pouquinho desse entendimento do que o Deus quer fazer para nós, ou por nós. Eu quero permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida mais um pouco. Trabalhe no seu coração mais um pouco. Para que você entenda que você podia tomar um compromisso diferente nessa noite. Porque às vezes você vem para frente porque você tem necessidade. Às vezes você vem para frente porque você tem uma necessidade de um pedido. Está passando por uma doença. E Deus também trabalha nisso. Mas hoje eu estou pedindo para você, para a IBC, venha para frente aqueles que querem ter um compromisso com o Senhor de verdade. Algo novo. O que Deus quer fazer é quer dar novas experiências. Um novo tempo. Um novo tempo de compromisso. E você deveria estar aqui e não aí. Não que faça diferença, mas a partir do momento que você se propõe a se dobrar à sua vontade e deixar Deus trabalhar, Deus vai realizar milagres na sua vida. Deus vai viver o completo, vai te dar uma experiência nova no seu coração. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu só posso louvar o Teu nome pelo sacrifício que o Senhor fizesse na cruz.
Deus, tamanha dor, tamanho sofrimento. Tudo isso porque o Senhor se propôs a nos amar. Pai, eu nem merecia isso, mas o Senhor se importou por minha vida. O Senhor se importou em deixar toda a sua soberania, todo o seu poderio, para vir a este mundo como homem se entregar naquela cruz. Ah, Deus, quantas verdades o Senhor te disse naquele momento. Pai, obrigado por tamanho amor, por tamanha entrega, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor me escolheste, me chamaste para ser teu filho. Eu louvo o teu nome pela salvação em Cristo Jesus. Diga aí, obrigado pela salvação que o Senhor me desse. Obrigado porque o Senhor pagou a dívida. Obrigado porque o Senhor, Deus, resgatou aquela condição, aquela cédula que me condenava à morte, ao inferno. E o Senhor me trouxesse, Senhor, agora para um reino de luz, o reino da vida, a vida com Cristo Jesus, eternamente. Obrigado, Senhor. Meu Pai, me perdoa, Senhor, porque não tenho me comprometido o quanto o Senhor, ó Deus, gostaria que eu me comprometesse. Mas hoje é o dia que o Senhor, ó Deus, traz isso à minha mente, ao meu coração. E eu quero aqui entregar a minha vida ao Senhor, o meu comprometimento ao Senhor. Deus, que os propósitos que o Senhor tem na minha vida, o Senhor os cumpra integralmente. Chega de uma apatia, chega de uma religião. Hoje o Senhor nos chama para termos um relacionamento com o Senhor. Então ensina-nos, Senhor. Traz vitória, traz a bênção. Mas Pai, em nome de Jesus, teu povo está aqui, Senhor. Porque também há lutas, há dificuldades. Há situações que passamos que nos deixam preocupados, que nos deixam tristes, amargurados. Mas o Senhor ali na cruz mostrou, ei, eu sei, eu passei por isso também. Receba o amor de Deus agora nesse momento. Receba agora a unção de Jesus Cristo nesse momento, um toque sobrenatural. Pai, e na cruz do Calvário a tua palavra diz que o Senhor levou também as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas lutas. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, põe a tua mão de poder. Vai transformando os teus filhos aqui na tudo que precisa ser transformado. Tira, Deus, dores, tira sentimentos de tristezas, sentimentos de derrotas, cai agora por terra. Apatia, medos, inseguranças de um futuro, dificuldades que tem enfrentado nos seus negócios, no seu trabalho, que geram, Deus, tristezas, Senhor. Mas hoje o Senhor disse, ei, eu passei por isso, eu sei qual é a sua dor. Receba de mim a bênção agora. Vou abrir portas, novas portas em nome de Jesus. A porta do Senhor sendo aberta. A cura do Senhor entrando agora neste momento. Tempo de novo, tempo de refrigério, tempo de alegria. Não mais tristeza, mas agora a convicção que o Senhor Jesus tem coisas novas para nós. Tem coisas novas para nós. Glória a Deus por isso. E assim a nossa vida entregamos no teu altar. Para que o Senhor, Deus, trabalhe naquilo que você precisa ser trabalhado, na transformação que precisa ser transformada, pois confiamos que o Senhor tem caminhos de bênção, caminhos de, ó Deus, onde o Senhor nos levará a tempos de vitórias, e assim confiamos no Senhor, e te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus, o Santo, o justo juiz, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, amém, amém. Quem crê, aplauda ao Senhor nesse momento. E eu só posso fechar de um jeito. Depois da 7ª palavra, Jesus ali morre como homem. Foi enterrado. Colocaram uma pedra diante do seu túmulo. Puseram guardas ali para proteger. A palavra para você aqui.
Mas a última palavra sempre é do Senhor. Vou repetir, a última palavra é do Senhor. Talvez Deus deu um gostinho para Satanás ali comemorar 3 dias, sabe? Satanás ali, opa, venci, matei Jesus. Mas a última palavra é do Senhor. Porque ao terceiro dia, como um terremoto, aquela pedra se tira, aquele corpo que estava morto se levanta ressuscitado. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui? Tudo aquilo que estava morto, aquilo que o inimigo estava dizendo, ei, eu tive a vitória, ali ao terceiro dia, veio Jesus Cristo e se levanta ressurreto dos mortos, para dizer, ó morte, onde está a sua vitória? Acabou. A vitória foi conquistada por Jesus na morte ao terceiro dia, ao se levantar dos mortos. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Aquilo que você achava que estava morto, olha para você aí. Quem crê pode receber. Aquilo que você achava que estava morto, aquilo que os médicos te condenaram, aquilo que estão falando para você, olha, não tem mais jeito, seu casamento acabou, morreu. Meu amigo, você pode começar a dar um glória aí a Deus aqui, porque hoje é dia que o Senhor se manifesta. Na sexta-feira Jesus foi crucificado, mas ao domingo, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Ao domingo, o Senhor Jesus se levanta e vem com a vitória que você precisa. Hoje, não é amanhã. Hoje entrou a vitória na sua vida. Hoje entrou aquilo que você achava que estava morto. Recebe a vitória do Senhor para a sua vida, para o seu futuro, para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde. A vitória de Deus chegou em nome de Jesus, porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, ressuscitou, e assim como Ele faz a primícia de todas as coisas, a novidade de vida para você, começando hoje em nome de Jesus. Recebe quem crê, recebe a palavra de Deus, aplauda o Senhor, recebe, porque é do Senhor para a sua vida. Põe a mão no seu coração aí. Pai, em nome de Jesus, esta palavra que o Senhor trouxe agora, esta palavra se faça verdade na vida de cada um dos meus irmãos. Essa palavra rema que o Senhor trouxe agora nesse momento, que se cumpra, Senhor. Situações sendo transformadas nesse momento, o Senhor está mostrando. Casamentos sendo restaurados nesse momento, o Senhor está mostrando. Portas abertas, saúde. Pai, vem agora com poder, com autoridade, pois confiamos no Senhor. E Deus, que teu povo veja, receba do Senhor a bênção, a tua graça, a tua misericórdia, pois confiamos, nossa vida está no Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. Amém. Dá uma glória a Deus aí. Dá uma glória a Deus, a Jesus Cristo, aquele que reina e vive. Pode ser melhor, né? Pode ser melhor. É o Senhor Jesus que vem e que reina. É o Senhor Jesus que reina. É o Jesus que reina. Pode dar uma glória a Deus. Pode ser melhor, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Vamos, pode ser melhor. Você vai ler já em Israel, a tumba está vazia, há uma placa, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, e os seus problemas estão ressuscitando hoje, com vitória no nome de Jesus. Amém, glória a Deus.